Instituto, né, ele começou a sua atuação há 15 anos. Né? Esse ano a gente está fazendo 16 anos e a nossa experiência começou sendo desenvolvida junto a empreendimentos na área de tecnologia pela PUC, ser uma universidade que tem uma excelência na área de engenharia, informática e telecomunicações. E começou uma demanda crescente da sociedade civil buscando a incubadora para desenvolver alguns projetos também. E com essa demanda a gente resolveu criar uma incubadora cultural, né? Mas mesmo assim a gente ainda continuou a ficar sem atender ainda um público, né? Que no nosso país é bastante grande, que são as comunidades de baixa renda, que hoje infelizmente não têm acesso à universidade e nem ao ensino formal muitas vezes, mas que são populações que têm uma criatividade, um potencial para inovação muito grande. Então, em 2005, a gente consolidou a incubadora com o papel de estimular a geração de novos empreendimentos junto às camadas mais baixas da nossa população. É fortalecimento local dessas comunidades através da geração de trabalho e renda, mas que não seja um trabalho formal do tipo carteira assinada, como é o que a grande maioria hoje espera. Né? Seria um trabalho do tipo empreendedor, né? Onde as pessoas pudessem estar desenvolvendo a sua própria comunidade através da geração de novos empreendimentos. E esses empreendimentos, eles devem ser empreendimentos vinculados à sua realidade. No início do nosso trabalho, a gente cometeu alguns erros, porque a gente começou a usar uma metodologia onde a gente estava criando novos ricos. Os empreendedores saíam das suas comunidades, começavam a ganhar dinheiro e queriam sair da onde moravam. E a comunidade continuava pobre e continuava sem desenvolvimento. Um empreendimento social ele é completamente diferente de um empreendimento cultural e de um empreendimento tecnológico, porque ele tem características muito diferentes, primeiro pelo público, quem são os empreendedores sociais, e segundo pelo contexto onde ele está inserido, né? Que não é um contexto comum de universidade, né? Então, o primeiro critério, ele estar dentro de uma comunidade de baixa renda. É que todas as pessoas que ele empregue sejam pessoas moradoras da própria comunidade. Segunda coisa é que se ele demandar algum tipo de serviço, algum tipo de especificidade, que o primeiro local onde ele busque isso seja dentro da própria comunidade. A gente não está falando de aparato altamente tecnológico, a gente está falando de tecnologia social, né? São práticas, produtos e serviços que deem conta de um problema localizado dentro de uma região. Então, tudo aquilo que for inovador, que for diferenciado, que solucione um problema efetivo dentro da onde o empreendimento está inserido, é uma inovação. Só que para a gente aqui a denominação é tecnologia social. O primeiro desafio é a luta contra a realidade, né? Você tem hoje uma realidade de alta pobreza, e às vezes é até muito paradoxal, né, você falar de empreendedorismo para uma pessoa que precisa comer. O segundo grande desafio é a questão da gestão. Né? O brasileiro ele é muito criativo, mas ele é muito imediatista. E, na verdade, ele quer gerar uma reação mesmo antes dele executar a ação. Então, isso para a gente é um problema, é cultural. A terceira coisa é a questão da distância. Para a incubadora é fundamental que esses empreendimentos continuem atuando dentro das suas comunidades. E o quarto desafio, como sempre, são os recursos financeiros, né? Porque a gente só pode trabalhar quando a gente tem algum projeto para poder estar desenvolvendo. E o último desafio é a questão da venda, que hoje é um gargalo. Se você for entrevistar todas as incubadoras sociais do nosso país, você vai encontrar, sem sombra de dúvida, essa mesma fala, que é a dificuldade em comercializar esses produtos. Ainda dentro da nossa prática, eu vejo ainda muito por necessidade, embora a atuação da incubadora venha levando essa questão da oportunidade. Porque quando você abre uma barraca de cachorro-quente, pura e simples, você está empreendendo por necessidade. O que a incubadora vem tentando fazer hoje é que a necessidade tem algum casamento, tem alguma integração com a oportunidade. Então, já que você precisa, por necessidade, empreender em alguma coisa, que você empreenda em alguma coisa que vá realmente te dar um retorno financeiro significativo. O brasileiro, e aí de forma geral, ele está
imerso numa cultura assistencialista. As pessoas estão sempre esperando que alguém faça alguma coisa por elas. Seja o governo, seja a igreja, seja a ONG, seja a classe média alta, alguém que vá dar a mão e tirar aquela pessoa daquela situação. Quando você consegue fazer com que a pessoa entenda que ela é responsável por aquilo que ela tem e por aquilo que ela é hoje, você percebe que esse lado empreendedor, ele aflora com uma força tão grande que dá a sensação que ele estava ali guardado. O Gênesis hoje ele é uma referência nacional e uma referência dentro da América Latina. Porque além do tempo que a gente tem militando nessa área, a nossa influência na geração de algumas políticas públicas e a nossa eficácia e a nossa eficiência são muito grandes, né? Porque a gente não tem uma quantidade muito grande de empresas geradas, mas a qualidade das nossas empresas são muito altas. A gente tem hoje empresas que nasceram microempresas, passaram a ser pequenas empresas, médias empresas e hoje são grandes empresas. E a gente tem uma metodologia consolidada. No cenário mundial, o Gênesis ele é um modelo fundamental para qualquer universidade, qualquer instituição, seja pública ou privada, que queira desenvolver uma incubadora. A gente tem aqui hoje, né, que é o Parque Online, que é um empreendimento na área de tecnologia e que ele ainda hoje tem seu escritório dentro da própria comunidade. Ele começou de forma ilegal, como a gente chama aqui no Brasil de GatoNet ou de Favelox, que é roubando o sinal das grandes companhias de transmissão de internet para distribuir para dentro da comunidade. Hoje ele já tem uma licença da Anatel e hoje ele já é considerado um microprovedor, porque ele hoje já está trabalhando com redes mais complexas de acesso à internet, né? E criando modelos de negócio que permitam que outras comunidades também tenham acesso à internet. Um segundo empreendimento, que é um empreendimento de costura, né? Que fica em São Gonçalo, que são as mulheres do Salgueiro. Elas têm uma marca própria, com uma identidade local muito forte, e são formadas por 17 mulheres que são costureiras, todas elas costureiras, moradoras da própria comunidade, e que a maioria são chefes de família. E a gente também tem alguns empreendimentos que não deram muito certo, principalmente por conta dessa característica desses empreendedores em ficar esperando muito que alguém faça por eles, né? Então a gente teve aqui um empreendimento que é o Fala Canoa, que é um empreendimento aqui próximo, que é um empreendimento de uma comunidade próxima, que também era uma mídia comunitária. A gente começou a apoiar esse grupo bem desde o início. A gente gerou uma oficina de comunicação. Esse grupo saiu dessa oficina, começou a gerar um jornal. A gente chamou uma empresa, que também é uma outra parceria que super dá certo, trazer a empresa para junto desses empreendimentos para poder também fazer troca de experiências. E chegou em um determinado momento que esses empreendedores eles queriam receber por estar empreendendo. Eles queriam ganhar uma bolsa de estudo e eles começaram a exigir que a gente pagasse um salário para eles poderem empreender e gerar o seu próprio negócio. Queriam definitivamente um emprego com carteira assinada. Então, a incubadora social hoje, não só a minha, mas quase todas elas, porque existe uma dificuldade ainda do governo e da empresa privada de entender a especificidade de um empreendimento social. Uma empresa de alta tecnologia, você incuba e ela em 2 anos, ela está pronta para ir para o mercado. Um empreendimento social não é assim, porque por todas as dificuldades que eu coloquei aqui, você precisa de 2 anos para conseguir colocar ele redondinho. Aí você entra num próximo passo que é fazer a inserção dele no mercado. Eu estou falando inserção, mas assim, de forma a deixá-lo sustentável. Ele já consegue gerar alguma renda nos 6, 7 primeiros meses. Mas para deixar ele sustentável, você precisa de um tempo maior.